Tudo bem com você? Como é que você está? Como é ótimo, é excelente, né? A gente saber que mais uma classe da nossa Escola Sabatina se inicia. E é bom saber que você está aí com a gente, sempre, ó, dando o link para os amigos, botando lá, né, o joinha. Não esquece do joinha, que cada joinha que eu ganho, eu e os meus convidados aqui ganhamos algumas coisas, assim, algumas guloseimas, né? Então, assim, dá o joinha, indica o nosso link, reparta o que você está aprendendo com seus amigos, com seus familiares, porque assim, você viu que cada trimestre nós temos lições fantásticas. E hoje, infelizmente, nós estamos encerrando um trimestre, mas felizmente que logo, sábado que vem, vamos iniciar outro. Então aqui, ó, qual que nós estamos encerrando? Esse aqui, né? Administradores fiéis à espera do mestre. Quanta coisa maravilhosa que Deus nos ensinou nesse trimestre. Você tinha, assim, noção de que Deus se preocupa com esses pequenos detalhes de dívida, como é que está a nossa família, como é que estão nossas administrações de tempo, nossos talentos? Às vezes a gente não sabe, né? Mas Deus se preocupa com cada detalhe. Deus se preocupa tanto que a Bíblia diz que Deus tem o seu nome e o meu nome escrito em suas mãos. Olha que fantástico, tá? Mas olha, hoje nós vamos estudar essa. Mas se você ainda não tem essa daqui, olha só que chique. Essa aqui é a nossa, que vamos iniciar já na semana que vem, sábado que vem, a gente começa ela, hein? As 3 mensagens angélicas. Nós vamos aprender qual é a mensagem que Deus tem hoje para a igreja e para o mundo. Olha, já adquiriu a sua? Não? Manda um link, um recadinho para nós, sabe? Escreve aí no nosso chat. Preciso de uma lição. E deixa o nosso endereço, o seu endereço, que nós vamos mandar uma para você. Fechado? Então vamos junto, tá? E hoje eu tenho o prazer e o privilégio, Elton, como é que você está? Estou ótimo. Estou melhor ainda agora de estarmos aqui reunidos, né, Gerson? Para estudar, encerrar essa lição maravilhosa que foi linda, não foi? Fez muita diferença na minha vida, na vida de todos nós, né? E mandar um abraço a todos que nos assistem, que Deus abençoe mais uma vez. Eu vou falar para ti assim, ó, a gente às vezes acha que já, porque leu a Bíblia várias vezes ou uma vez, a gente pensa, nossa, já sei tudo. Não sabemos nada. Cada vez mais aprendemos e muito. E como Deus tem usado esses pastores, esses professores, né, que têm escrito essa lição, como o Joel sempre gosta de dizer, essa lição foi escrita há 4 ou 5 anos atrás. Mas parece que lá, Deus já sabia, né? Mas parece que o autor, lá de 5 anos atrás, estava aqui hoje vendo a nossa situação, vendo a situação do mundo e escrevendo tudo pra gente, né? É o Espírito Santo, né? Deus é formidável, né? É, maravilhoso. Elton, você ora pra gente, para darmos início ao estudo da lição? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa que temos estudado, que tem feito tanta diferença em nossas vidas. Amém. Que Teu Santo Espírito nos ajude mais essa vez, Senhor, para entendermos e praticarmos tudo que temos aprendido. Derrama uma bênção especial sobre os nossos amigos que nos assistem, que eles sintam a Tua presença e sintam a vontade de te seguir e te obedecer, Pai. De saber a Tua verdade e serem libertos e serem preparados para aquele dia glorioso da Tua volta, Senhor. Teu Santo Espírito nos ajude mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Elton, 12ª lição. Eu estava atrapalhado, você viu que toda vez eu falava, vai ter 13º. Que a maioria das vezes tem, né? Tem, né? Uhum. Eu estava perdidinho, mas graças a Deus chegou a 12ª lição. Nós vamos encerrar essa e a outra. Você já deu uma olhadinha? Já. Estudou bem já, né? Maravilhosa. Preparando também. Já uma nova remessa de estudo para os nossos amigos, né? Nossa, e ela é maravilhosa. É a última mensagem para esse mundo, né? Então, não percam, vai ser muito bom. Que bom, Elton. Elton, recompensas da fidelidade. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém. Eu achei assim a linguagem utilizada nesse verso, mas é uma linguagem chique, né? Muito. Venha participar da alegria. Elton, você já imaginou como vai ser o céu quando nós chegarmos lá? Tanto a nossa alegria como a de Jesus?
Vai ser uma coisa assim indescritível, né? A gente pode imaginar, né? Mas vai ser algo assim que só quando aqueles que estiverem lá vão sentir realmente. Mas a gente pode ter, com tudo que nós estudamos e que nós vemos, que vai ser algo maravilhoso, né? Nada neste mundo vai se comparar ao que vai ser, né? E é interessante, nós estamos estudando o que nós precisamos viver aqui. Deus quer nos abençoar aqui agora, antes disso tudo, antes da recompensa, né? Sim, sim. E já está sendo uma bênção na vida nossa de obedecer a Deus, né? Imagina lá nesse dia glorioso, né? Então vai ser maravilhoso. E eu tenho encontrado alguns alunos nossos, aqui, ó, que nem você que está nos assistindo aí, tá? E você também. Eu tenho encontrado alguns que dizem assim: Jefferson, como essa lição tem sido uma lição que tem me ensinado tanta coisa que eu jamais imaginei que a religião se preocupava. Pois é. Então, assim, vale a pena, né? Nós estudarmos a palavra de Deus. Muito interessante, né? Muito. Elton, o salmista, Davi, ele sempre tem assim uma forma, eu acho uma forma bacana de lidar com Deus e os mandamentos de Deus, né? Aham. A forma que ele sempre coloca como a lei sendo algo perfeito, justo e bom, a lei sendo um canto de alegria, certo? Ou seja, quando ele coloca isso, é sinal que toda obediência, ela traz um resultado de paz, é isso? É claro, com certeza. De paz e de alegria, de amor, né? De certeza de que tem um Deus que nos ama e preparou tudo isso, né? Sobre a lei, sobre a vontade dele. Ele tem que ser soberano na nossa vida. E quando nós estudamos essa lição, a gente vê que nós temos que abrir o nosso coração e permitir que ele, essa lei, que é o próprio caráter de Deus, né? Se manifeste na nossa vida. E a vida vai ser uma vida sem igual, né? Sim, sim. E o mais interessante que a gente vê em tudo, Elton, é que Deus, ele não deixa nenhum filho desamparado. Deus, ele concede a cada filho o prazer, né, que a lei de Deus traz prazer, mas todo o esforço que o filho tem de permanecer com Deus gera uma recompensa. Exato. E uma recompensa, assim, que nós não merecemos nada, né? Tudo vem de Deus, mas até nisso ele pensa, né? Que no final de tudo, de todo sofrimento, de tudo que nós passamos, aflições, dificuldades, vai ter uma recompensa maravilhosa. E a maior recompensa vai ser o quê? Estar ao lado de Jesus, né? Imagina você estar ao lado de quem te salvou. Mas é que não tem nada mais importante que isso. Existe um livro, Elton, antigo, chamado Pérolas Esparsas. Muitas histórias, mas histórias chiques, né? E todas as histórias eram de salvamento, assim, alguém que quase teve um caso de alguém que perdeu a vida para salvar uma outra pessoa. E sempre a gente via a família, né? Olhando para aquela pessoa salva e dizia o seguinte: olha, não se esqueça. Olha o que Deus quer falar com nós. Não se esqueça. Ele deu a vida por você. Dê a vida também pelos outros. Exato. Ou seja, Deus, quando dá a vida por nós e a gente oferece a nossa vida para outros, é no serviço para Jesus, é levando o evangelho, a notícia melhor que a gente tem. A gente vai ter a recompensa de ver outros felizes, né? Por viverem. Porque quem não conhece Jesus vive de qualquer jeito, mas quem conhece Jesus vive de verdade, né? De verdade. E é o que a lição vai falar para nós, né? A recompensa de viver de verdade. Pois é, e vale a pena. Vale a pena. Olha aqui, ó. Será que todo membro de igreja reconhece que tudo o que tem é dado a ele para ser usado e aperfeiçoado para a glória de Deus? Deus mantém um registro fiel de todo ser humano de nosso mundo. E quando chegar o dia do ajuste de conta, o mordomo fiel não reivindicará nenhum crédito para si. Interessante. E aqui diz assim: a aprovação do Senhor é recebida quase com surpresa, porque não era esperada. Isso está em Conselho sobre Mordomia, página 78. Ou seja, se você e eu, Elton, formos um mordomo fiel, e Jesus chegar para nós e dar a recompensa, nós vamos levar até um susto. Mas Deus, o que eu fiz? Pois é. O texto está dizendo que todo o trabalho abnegado para Jesus, a gente faz por interesse de salvação e amor, não por interesse de recompensa.
recompensa. É isso que o texto está dizendo? É isso mesmo. E faz toda a diferença. Porque a pessoa que luta para receber recompensa pelos méritos dela, nunca vai alcançar. Essa pessoa nunca vai ser feliz, nunca vai ter paz, nunca vai ter confiança plena, né? Agora, quando faz dessa forma que você disse, a pessoa sabe que é por Jesus, né? Não é por ela, é por amor, é por gratidão. Aí o sentido é outro. E tudo que ela faz é para a honra e glória de Deus, né? Então, isso faz muita diferença. A gente vê pessoas que eram sinceras e que encontraram esse caminho, que é o caminho da verdade, que é por amor a Jesus, não por méritos ou por aparecer ou por recompensa só, né? Só pensar em recompensa, que a pessoa só pensa em... Tem gente que só pensa assim, o que eu vou ganhar? Vou lá no céu, vou ver ruas de ouro, né? Vou ver isso, pedras preciosas, né? A riqueza, aquela coisa. E não é isso, né? O sentido é outro, né? A recompensa eu vejo isso, né? A recompensa é estar com Jesus, aquele que nos amou. Sem ele, nada lá teria sentido. Nenhuma riqueza, nenhuma recompensa teria sentido. Bem lembrado. O prêmio principal é a coroa da vida eterna, porque a eternidade é estar com Jesus. Jesus, né? Eu mais acho interessante, a gente fala assim, quando a gente fala Jesus, aqui nós estamos falando Pai, Filho e Espírito Santo, certo? A trindade que está envolvida na minha e na sua salvação. É o Deus que corre 24 horas para nos salvar. Olha que interessante. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em Apocalipse 22:12, Elton diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Me explica esse negócio aqui, Elton. Para a salvação, eu preciso fazer alguma obra ou não? Interessante. Salvação é somente por Cristo. Só então ele já fez tudo. Ele fez tudo. Mas nós seremos julgados pelas obras. Pelas obras. Mas quem foi salvo por Jesus, por amor a ele, pratica as boas obras. Não é a Bíblia que diz, Paulo falando que as boas obras que foram preparadas para nós fazermos? Então, preparados por quem? Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, tudo a gente tem que ter isso em mente, porque o cristianismo aí fora distorce muito isso, né? A gente vê assim, aquela coisa de você que tem que fazer. Nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos que buscar, confiar, orar, estudar muito a palavra de Deus, dedicar tempo de comunhão com Cristo. E aí você vai ver o poder de Deus vindo sobre você. Agora tem pessoas que agem do quê? Eu pela minha força, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, eu vou tentar conseguir isso. E não tem jeito, né? E a sabedoria é o quê? O temor do Senhor é o quê? Confiar nele. Né? Ver o que ele fala e obedecer. O trimestre inteiro foi sobre isso, né? Por que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não tem que... Se Deus está falando, nós temos que confiar, ter fé, pedir fé e fazer, né? Por amor e gratidão. Vai dar certo, não vai? Dá certo, não tem jeito. Agora, você já parou para pensar alguma vez como vai ser esse galardão? Como vai ser esse céu? Como vai ser estar junto com Jesus? Dá para tentar imaginar isso, Elton? Imaginar. Mas tem um texto de Eliade no Grande Conflito. Fala lá. Fala assim: a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. A gente pode imaginar, mas compreender plenamente... Não, eu fiquei esses dias assim, pensando para mim, que é viver uma vida sem dor, sem preocupação? Eu acho que ele não sabe, né? Como deve ser isso? Pois é. Porque até criança se preocupa, chora porque tem que mamar, se a mãe atrasa, ou seja, a nossa vida é constante preocupação com o momento seguinte. Exato. E no céu Deus vai estar conosco. Imagina, você falou ruas de ouro, imagina morar com Jesus. João 14:1-3 fala que tem muito cômodo na casa de Deus, no céu, né? Aqui nós vamos ter nossas mansões, nós lá, nós vamos morar numa casa enorme que Deus... Imagina o que é morar junto com Deus. Como é que a gente pode... A nossa cabeça é muito pequena para entender, né? Tudo isso, né? Mas a gente pode saborear isso tudo, né?
da nossa maneira de compreensão. Eu vejo assim, e isso faz bem para a gente, meditar nisso todo dia. Né? Porque a gente vê nesse mundo tanta dificuldade, né? E Jesus falou lá em Mateus 5, né, que quando nós fomos perseguidos, quando, né, mentirem sobre nós, aquele que quer seguir a Jesus vai ser perseguido nesse mundo. Sim, sim. Né? Porque a gente vai ver na próxima lição como é que está acontecendo. O clima do negócio. Né? Né? Por que eu faço tudo certo, eu ando com Deus e eu sofro, algumas coisas acontecem. Por que isso acontece? Então a gente vê assim, Deus, ele está nos preparando para algo maravilhoso. Todas as dificuldades e aflições servem para nos transformar, se nós confiarmos em Deus. Se nós, na alegria ou na tristeza, ou na prosperidade ou na falta das coisas, se nós confiarmos em Deus, ele vai mudar o nosso coração e preparar para esse galardão maravilhoso. Não pensa você que quando você pensa no galardão do céu, quando você está sofrendo, quando acontece alguma tragédia e você só pensa assim, puxa vida, graças a Deus que lá no céu não é pecado. Se nós ficarmos olhando, no livro, quando Jesus fala muito nos evangelhos, pode ver que uma das maiores coisas que ele gosta de falar é que o galardão no céu, prêmio. Ou seja, Jesus ele quer nos instigar a saber o seguinte: existe algo melhor do que o que nós temos hoje, irmãos. Exato. Existe uma esperança, existe um prêmio que vale a pena perder tudo por ele. Exato. Uhum. É isso? É isso. Porque se não fosse assim, que sentido teria a vida? Não é mesmo? Se eu não tivesse essa esperança que Jesus traz para nós, o que seria a minha vida? A gente vê pessoas que não confiam em Deus, né? E o que vai ser o fim para elas? Elas não têm esperança. É esperança no dinheiro, no poder, na posição que eles têm aqui na sociedade. Mas isso aí não complementa nada na vida. E é passageiro, né? Passageiro. Então, a verdadeira alegria é saber que tem um Jesus que nos ama, preparou tudo isso para nós e a recompensa vai valer muito a pena. Amém, Elton. Elton, aqui, no Comentários Bíblicos Adventista, tem na página 1033, tem aqui que eu achei muito bacana, quer ver? Não há animação oferecida à incredulidade. O Senhor manifesta sua graça e seu poder muitas e muitas vezes. Isso deve nos ensinar que sempre é proveitoso, qualquer circunstâncias, cultivar a fé, falar de fé, agir em fé. Não devemos deixar que nosso coração e nossas mãos se enfraqueçam, permitindo que sugestões de mentes desconfiadas nos plantem no coração as sementes da dúvida e da desconfiança. Satanás fica todo o tempo, que céu, isso não existe, o que é isso? Isso é coisa de velho. Vai. Ele sabe o que ele perdeu. Exato. E ele não quer que a gente conquiste o que ele perdeu. Então assim, vamos cuidar, né? Vamos, quando vier esses pensamentos, essas palavras negativas, olha para Jesus e vai em frente. E vai, que a recompensa ela como diz aquele que prometeu, fiel para cumprir. Elton, na parte de segunda-feira, vem falando de uma das coisas que eu mais desejo: vida eterna. Eu gosto de viver. Eu não sei você, Elton, mas eu amo a vida. Imagina essa vida aqui sofrida. Uhum. Imagina uma vida sem sofrimento. Aí que eu quero viver. Pois é. Isso, imagina. Dá para imaginar você viver eternamente sem cansaço, sem dor, sem medo, sem preocupações, sem ansiedade. Olha as pessoas hoje em dia, como é que elas estão vivendo, né? Isso aí faz o quê? Você ter uma vida diferente. Uma vida com alegria, mesmo nas dificuldades, nas lutas, você vai estar alegre, feliz, porque você sabe que isso vai ter um fim, né? Então a vida eterna é algo assim, quem que não tem medo de morrer? Quem não tem medo? É aquele que tem Cristo no coração. Então ter Cristo faz toda a diferença. A gente vê os apóstolos, a gente vê os homens de Deus, a gente vê Paulo falando aí, nada para ser executado, né? Ele falando aquelas palavras maravilhosas, né? Que nós vamos ver.
Então, assim, ele sabia que o final dele não era aquele. O final era estar com o quê? Com Jesus. Ele tinha essa certeza. E eu imagino o testemunho que ele deu para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Aqueles soldados, aquele pessoa que ia executar ele, né? Vendo aquela paz, aquela tranquilidade no rosto de uma pessoa que ia ser executada. Mas ele tinha a vida dele entregue nas mãos de Cristo. Então faz toda a diferença. E aqui a gente vê os textos, né, falando sobre que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas antes, lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Então todos vão morrer. O salário do pecado é a morte. Mas aí a gente vê os textos de Jesus, de Deus para nós, né? Que ele amou o mundo, que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3:16. Então, assim, são coisas assim que a gente fala, puxa, o inimigo veio destruir, mas Jesus veio construir, né? E restaurar a nossa vida. E até a morte tem solução. Tem uns que falam assim, só tem uma coisa que não tem solução, a morte. Mas tem. É quem? É Cristo Jesus. Né? Então é muito bom. Isso faz toda a diferença. Você já viu uma pessoa que está no leito de morte, que tem a fé em Cristo Jesus? Eu vou falar para você assim, olha, eu não tive coragem. Eu fui covarde, eu falo de estar com meu pai até a morte. Uhum. Eu percebi que mais uma semana ia chegar o dia e eu não aguentei. Eu vim embora na segunda-feira, ele morreu no sábado. Mas eu tive um irmão, Gilmar, que se matou para chegar, porque ele queria que o pai morresse no colo dele, e o pai morreu no colo dele. Diz que a morte do justo é um sono tranquilo, Elton. Pois é. É uma coisa que morre que na qual certeza, né, Elton? Pois é. Não é o fim para ele, né? Aquilo ali é o começo de uma vida. Ele vai acordar e ver quem à frente dele. Jesus. Ele é um piscar, né? No piscar. Dormiu, acordou. Jesus ali. Fechou o olho e abriu, Jesus está à frente dele. Nem percebe, nem vê nada. Agora, Elton, esses textos que você mencionou, por exemplo, o primeiro, o salário do pecado é morte, mas a continuação dele aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso denota que tudo é uma questão de escolha. Exato. Você falou algo essencial. Porque uma das coisas que Deus nos dá é o quê? Liberdade. Liberdade de escolher. O que eu quero escolher? A vida eterna ou a morte eterna? Ele não força ninguém. Mas para quem tem um pouquinho de inteligência, e todos nós temos, nós queremos o quê? A vida eterna. Nós queremos estar com Jesus. Nós queremos estar em paz com Jesus, né? Então, assim, e a promessa que ele traz também aqui em João 14, né? Sim. Não se turbe o vosso coração, né? 1-3, né? Isso. Na casa de meu pai existem muitas moradas, né? E ele vai preparar e falou que vai voltar e nos levar, né? nos levar. Isso aí é uma coisa assim que traz uma paz na vida, no coração nosso, né? Porque sem isso, que esperança nós teríamos na vida? Nada. Nenhuma. O que nessa vida ia preencher, a não ser essas palavras tão maravilhosas? E são tantas promessas. Essa aqui é uma delas que é maravilhosa, né? Ele falando para os discípulos que iam passar por dificuldades tremendas. Eles falaram, não se preocupem. Eu estou preparando. Olha o amor de Jesus por nós. Ele está lá preparando e vai o quê? Voltar para nos buscar. Não fomos abandonados, não. Eu percebo nessa lição que a maior certeza que Deus quer deixar para nós, nessa lição já de segunda-feira, é o seguinte: eu estou contigo. Exato. Nenhuma luta, nada, até mesmo uma derrota que nós tivermos, não será à toa. Exato. Ele vai estar conosco. Se nós escolhermos vencer com Ele, vai dar trabalho. Pois é. Mas nós seremos vitoriosos. E a primeira vinda é o quê? A morte dele na cruz, ele veio e cumpriu. Porque as era o mais difícil. As profecias tudo indicavam para isso do Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas mostravam que isso ia acontecer e ele cumpriu, ele vai cumprir fielmente o quê? A sua segunda vinda. Que são mais promessas da segunda vinda do que a da primeira.
Então, assim, vai ser cumprido e não demora muito, não. São mais de 1.200 vezes que ele diz voltarei, voltarei e voltarei. Para falar tantas vezes assim, é sinal que Deus ele tem algo aqui na terra que é de muito valor para ele. A gente só volta num lugar onde a gente foi maltratado, como Jesus foi, morreu, foi morto ali. A gente só tem desejo de voltar, como Jesus tem desejo, que prometeu isso várias vezes. Se tem algo ali que nos é muito precioso. Eu vou dizer o que é precioso para Jesus. Você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem aqui. Então, assim, lute com todas as forças, não deixa Satanás desanimar você, não deixa ele tirar sua fé, não deixa sob hipótese alguma. Lute com Deus, ore com Deus, seja valente com Deus, porque a recompensa valerá a pena todo e qualquer trabalho nosso, né, Elton? Claro. Todo e qualquer sofrimento vai valer a pena. Vai valer a pena, né? Mas para isso valer a pena, eu tenho que fazer o quê? Ter comunhão diária com Deus. Eu gosto quando você lembra sempre isso, Elton. Não tem outra maneira, porque um dia que eu ficar sem estudar a palavra de Deus, sem orar, sem pensar em Jesus, no sacrifício dele por mim, esse dia para mim é perdido, né? E o inimigo vai aproveitar isso. Então, quando vem pensamentos ruins, vem assim, a coisa está muito pesada, você acha que não vai dar conta, tem que se apegar a quem? A Cristo, através da palavra. E através da oração. Por isso a comunhão é importantíssima. É tudo, né? Algumas semanas atrás, um grande amigo meu falou uma verdade. O que é juntar tesouro no céu? O que é juntar tesouro no céu? Fala para nós, Elton. Ele falou algo que eu fiquei pensando. Juntar tesouro no céu é você viver isso que nós estudamos esse trimestre. Obedecer a Deus nos dízimos, na oferta, no tempo seu de dedicação a Ele, em pregação do Evangelho. Juntar tesouro no céu, os recursos que nós temos vão ser usados para salvar outras pessoas. Né? É o tesouro no céu. Para Jesus, o tesouro não é bens, né? Não é bens, não é ouro, não é tanto prata. Que vai pisar em ouro, jogar para o lado de fora as pérolas, os portões. Mas as pessoas estarão onde? Dentro, né? Esse é o tesouro para ele lá no céu. E isso é a alegria dele. Quando você devolve dízimo da oferta, o evangelho está sendo pregado. Pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão entregando a vida para Jesus. Esse é o tesouro no céu que ele fala, né? Então eu acho assim, vale a pena. O inimigo sempre vai tentar fazer assim, isso aí é loucura desse pessoal que fica lendo a Bíblia, mas não. Igual você falou, ele perdeu e quer que os outros percam também, né? Então vale a pena, é ouvir a palavra de Deus e obedecer. Olha, na meditação matinal de 1992, Exaltaio diz assim: a linguagem humana não consegue descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. Ele virá com sua própria glória e com a glória do Pai e dos santos anjos. Virá revestido de traje de luz que ele tem usado desde os dias da eternidade. Martim Lutero diz que Deus, para se revelar, ele teve que se esconder numa carne humana. Exato. Quando Deus vier, a gente vai ver sobreexpondo a carne humana, que a Bíblia diz que ele vai ter a nossa natureza pela eternidade, certo? Mas a glória que ele sempre teve, ele vai deixar resplandecer. Aquela mesma cena, né? Que Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração. Imagina que chique que vai ser ver Jesus com todo o poder e glória. Meu Deus. Imagina, Elton. Maravilhoso. E é uma luz que nunca vai cansar, né? Nossa! Que é aquela luz forte que vem, que você até fecha o olho, não vai ser a luz que vai trazer. Vai dar prazer, né? Vai ser uma coisa indescritível. Então, vale a pena a gente sacrificar agora, sacrificar no sentido de obedecer, de tirar as coisas do mundo da nossa vida e fazer a vontade de Deus, para nós vivermos isso. Que nesse mundo vale a pena? Não tem nada, né? Que vale. Nada. Esse mundo é de trevas, é de escuridão. As poucas alegrias que temos dura pouco mesmo, né? Muito pouco. E são migalhas, são misérias perto disso tudo, né? Então, você falou, tira, né? Tira as coisas velhas, né? É. E a Nova Jerusalém?
Ai, ai, ai. E essa velha que nós conhecemos aqui, que não serve para mais nada? Vai nada, que estão falando que vai ser restaurada, que vai ser aqui, não, a Nova Jerusalém. Eu já tive em Jerusalém Velha. É emocionante, Elton. Imagina. É muito emocionante. Deve ser fantástico. Mas quando eu fico pensando na velheira das pedras, daquelas coisas antigas, e Deus promete algo novo, uma cidade nova, preparada, Elton, para cada um de nós. Olha que delícia. Vou te contar. Preparado para você. Elton, vai ter o teu nome lá, vai ter meu nome. Pois é. Vai ter também do Eliakim, vai ter do Drummond, Vinícius Drummond está aqui com a gente. O Kevin pegou greve, né? Isso, ele está de greve lá fora. Aí o Eliakim está aqui com o Drummond, com o Vinícius Drummond. Imagina, preparado para cada um de nós. Imagina você preparar. Eu não sei, eu não tive condições de preparar o quartinho do meu filho, da minha filha, foi a primeira que nasceu. E o Vinícius também foi muito mal. Mas quem tem condições, o carinho que é, Elton. Pois é. Imagina Deus preparando para nós um lugarzinho. Aqui, a gente fica feliz de ouvir tudo isso, né? Isso traz uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, né? E o mais importante é que tem esse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, dono de tudo, que nos ama assim. E olha o que ele prepara, tá em Apocalipse 21, de 1 a 2. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tem algo aqui, Elton, que eu acho muito interessante, eu sei que você sabe muito bem disso, quando João diz assim, o mar já não existe. Elton, o que ele está querendo dizer? Não vai existir mais mar lá em cima? Pois é, quando eu não entendia muito bem isso, eu gosto muito do que tem no mar. Eu sei que você gosta do mar demais. Não, eu gosto, assim, mas o que tem assim no mar, assim, os peixes, a vida que tem no mar é uma coisa assim que se fala, gente, como é que... eles falam assim, não vai ter mais mar, né? Aí eu falo assim, gente, como é que Deus vai acabar com toda essa vida que tem no mar hoje, que a gente sabe que é maravilhoso, é lindo. Pega uma imagem de fundo de mar, que dos corais, dos recifes. Não tem coisa mais bonita, né? Coisa mais linda. Mas a gente vê assim, o que João está falando? Qual que era o maior dificuldade que o João tinha lá naquela situação que ele estava onde? Numa ilha, né? Que separava ele daquelas pessoas que ele amava, da vida que ele tinha. Então, quando ele fala que não vai existir mais o mar, é o quê? É esse mar que fazia a separação dele. Então é a saudade? É, a saudade. Não é que o mar lá na Nova Terra, né, não vai existir mais, mas vai ser o quê? João está falando assim, esse mar que está me impedindo de pregar o evangelho, de ver meus amados, não vai existir mais. Elton, então quer dizer assim, quando Deus nos reunir novamente, ressuscitar os mortos, nos transformar e nós subir para o céu, nunca mais nós vamos nos separar? Nunca mais. Caramba, nada vai Elton, separar. Que notícia mais linda. Você que está em casa, eu sei que tem aí gente morrendo de saudade porque perdeu alguém. Uns perdeu porque viajaram, se mudaram, a distância que às vezes a vida propõe, mas outros pela morte perderam. Olha o que Deus promete para você, um lugar aonde não haverá mais saudade. Eu quero morar nesse lugar. Eu também. Eu não quero saber. Eu não tô nem aí com ruas de ouro lá, meu. Não. Eu não vou poder roubar para vender mesmo. Não vou poder trabalhar de garimpeiro lá. Mas imagina abraçar os nossos amigos para sempre, pelo sempre ao nosso lado. Não, e assim, e aqueles que nós há algum tempo nós não estão mais conosco, né? Nós estarmos com eles lá e não ter mais aqui a promessa que não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento, lágrima, não vai ter mais a morte, né? E quem vai morar com nós para todo sempre, Elton? É Cristo Jesus, né? Para toda a eternidade. Então isso aí é muito bom. Chique, hein, Elton? Aquele que entregou a vida por nós, por mim e por você, lá naquela cruz, ensanguentado, sofreu coisas terríveis que nós merecíamos, ele tomou o nosso lugar. Quem que faz isso? Só quem ama muito. E a gente tem que amar ele. Como é que eu vou desprezar uma pessoa que o sofrimento que ele passou era para mim? E ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar e fazer por causa de coisas miseráveis da terra. Não tem como, né? Não tem. Aconteceu comigo uma coisa essa semana que eu achei muito interessante.
eu precisava fazer uma viagem para levar uns produtos que eu preciso na semana que vem urgente, né? E aqui eu estou sem tempo de fazê-lo. Aí nós ligamos para um amigo meu e falou assim: você tem uma caminhonetinha? Tem, tal. Você aluga para mim? Não, eu vou te emprestar. Ela estava com um problema no vidro. Ele correu, levou para arrumar o vidro. Arrumou não sei mais o que. Chegou para mim. Tá prontinha para viajar. Olha para você ver. Isso tem preço, Elton? Pois é. Imagina Jesus que ele deu a vida. Pois é. Chega agora com a coroa da vida e chega para mim e oferece assim: Jefferson, é só você pegar que você vai morar num lugar que eu sou o construtor. Eu vou ser o guarda-vigia. Pois é. Que maravilha. Não tem coisa assim mais... Não tem coisa melhor, né? Importante na vida que isso e mais confortador, né? Agora, em contrapartida, enquanto salvos, você vai fazer parte, porque nós sabemos que você vai decidir juntamente conosco que estamos aqui, ser de Jesus para sempre. Enquanto os salvos estiverem pleiteando, não, mas usufruindo da vida eterna, e os perdidos? Pois é. Vão estar... Os infiéis, lembra? A lição é administradores fiéis, à espera do mestre. Administradores infiéis não estarão do lado do mestre. E assim, é uma coisa, na Bíblia, em Apocalipse 6,16, fala sobre a oração da morte, né? Esses infiéis vão pedir para morrer. Imagina que triste. Enquanto nós estaremos alegres pela vida, dando glórias a Jesus e aquele espetáculo todo, outros querendo que a morte, o fim da própria vida, né? Porque não vão suportar ver a glória de Jesus, né? Eu tenho uma leitura aqui, Elton. Ela demora um pouquinho, posso ler? Pode. Diz assim, quer ver? Olha, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Olha que legal. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante e, contudo, suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de Deus de um dia perpétuo, independente do sol. Ou seja, se o sol se pôr, qual vai ser a nossa luz contínua? Você acabou de falar agora há pouco isso. Jesus Cristo. Jesus vai brilhar por nós, né? E não vai existir. Eu gosto muito de entrar em floresta, sabe? Em mata, mas chega uma certa hora que fica tenebroso, né? Dá medo. E quando a gente estiver com Jesus, aquelas matas, aquelas árvores, aquelas florestas maravilhosas vão estar tudo iluminadas pelo brilho de Jesus, né? Imagina que coisa chique. Aqui, eu sei que a vida é difícil para todos. Quem não passa dificuldade, né? Eu sei que você que nos assiste pode estar passando um momento difícil, mas vale a pena isso, as promessas de Jesus, né? Isso tudo que nós estamos passando é para mudar o nosso coração às vezes, né? É assim, é na fornalha, né? O ouro é purificado quando é colocado na fornalha, fogo, né? E aí tira todas as impurezas. A gente às vezes precisa passar pela fornalha, às vezes na vida, para enxergar que Jesus tem algo muito melhor para nós. Sabe o que às vezes acontece, Elton? Às vezes Satanás, ele nos cega com pequenas doses de coisas aparentemente boas, e a gente se acostuma. Exato. Então, se Deus não permitisse que viesse o sofrimento a nós em algum momento de nossa vida, nós jamais daríamos valor ao céu. Pois é. Aqui seria o nosso céu. É verdade. Certo? É isso mesmo. Então é até bom que às vezes a gente leva um chacoalhão para a gente cair na real de que aqui não é o nosso lugar. Exato. Mas, Elton, essa lição nossa, a 12ª lição, ela vem trazendo alguns contrastes entre o que Deus oferece e o que Satanás oferece, certo? Agora nós vamos entrar numa lição que diz acerto de contas. Ou seja, cada um de nós teremos que prestar conta para Deus das escolhas que Ele nos deixou fazer, porque Ele nos dá liberdade. Dá liberdade. Como vai ser esse esquema, Elton? Então, a gente vê que Deuteronômio 30:15 fala o quê? Que Deus propõe o quê? A vida
ou a morte, a bênção ou a A maldição. maldição. Então, assim, ele mostra o caminho da bênção da vida, mas também mostra que existe um caminho que é da morte. Que não foi construído por ele. Não, pelo inimigo. Isso. E o inimigo está tentando de tudo para você não enxergar o quê? As bênçãos de Deus. A vida eterna que Deus quer propor para nós. Mas aí ele deixa, ele mostra para nós o caminho e a verdade. Satanás mostra um caminho, como você disse, que aparentemente parece cheio de ser flores, bom. né? Mas ele não mostra o quê? As consequências. E muita gente está escolhendo isso, achando que está levando vantagem, que é bom, que esse mundo vale a pena, mas está escolhendo que o caminho da Perdição, morte, né? da perdição. Até na lição fala de uma parábola, né? De um mestre que viaja e Exato. reparte Os talentos, Os né? talentos. E talento, a lição deixa muito clara, aqui está falando de dinheiro mesmo. Dinheiro. Porque às vezes a gente fica, talento é Deus dar o dom de música, se eu cantar e não dizimar, tá bom. Talento às vezes é porque eu sei falar mais ou menos bem, eu posso pregar, se eu não dizimar, tá bom. Não. Aqui está falando de dinheiro. Para um deu 5, para outro deu 10, né? Como é que foi o esquema? Para um É por 10, aí. 5 e 1. Isso, certo? E cada um administrou de um jeito. Exato. E cada um recebeu a recompensa de acordo com aquilo que recebeu. Exato. E o que eu achei interessante é que todos que lidaram com dinheiro, o de 10 ganhou mais 10, de 5 ganhou 5, e o 1 ficou com medo, né? Enterrou o dinheiro. Que ele viu? Enterrou E chegou e o dinheiro. devolveu. Exato. Ou seja, não fez a parte dele, né? De confiar em Deus. Quem dá o talento é Deus, não é isso? Ele que deu o talento. Ele é dono de tudo, lembra? Ele é dono de tudo. E quem fez dobrar o talento do de 10, do de 5? Foi o próprio Deus, não foi? Mas mediante o trabalho deles, né? Deles, Os administradores. Uhum. Ou seja, Deus dá toda a condição para que a gente ganhe almas. Porque quando eu vejo essa questão do dinheiro, era a coisa mais... Pode ver que a Bíblia sempre chama atenção no Novo Testamento, o Deus dinheiro. Uhum. Por que Deus colocou esse exemplo financeiro aqui? Por que Deus... Eu vejo assim, Elton, é a coisa que Deus sabia que mais nos levaria ao egoísmo. Exato. E Deus fala, peraí, meu filho, esse dinheiro é para você sair, os bens que eu te dou, os talentos que eu te dou, é para sair e conquistar mais talentos. Exato. Mais pessoas. Aquilo que você falou bem no início, né? Quando você dizima, o dinheiro vai... E vem mais? Vem mais. E a riqueza fica onde você falou? No a juntar céu. Dinheiro? No céu. E o interessante disso tudo é o que tinha menos é o que fez o quê? Enterrou o dinheiro. Não é, então a questão não é quanto dinheiro. É o que faz com o dinheiro, né? O que faz com o dinheiro. A atitude da pessoa de confiar ou não em Deus, né? Ou de se entregar, acomodar, né? Falar, não vou fazer nada não, vou ficar na minha vidinha aqui mesmo, não vou fazer nada não. Os outros fazem aí. Mas ele está fazendo isso, fazendo o quê? Enterrando o talento que Deus deu, porque Deus dá talento para todos, né? E se eu não faço uso disso, eu estou enterrando também. E o que ele vai falar para mim? Não serve infiel, né? Infiel. Agora, para quem fizer a parte, né, e fazer com que esses frutos cresçam, vai fazer o quê? Serve se fosse fiel no pouco, muito te colocarei. O pouco é essa vida que a gente tem. Miserável. E o muito é a eternidade. Né? Então, o que a gente tem aqui, que Deus nos abençoa, é pouco. Isso não é nada. Não é nada. E se nós fizermos com esse pouco o que é a vontade de Deus, nós vamos receber o quê? O muito, que é a eternidade. Que é estar com Jesus por todo sempre. Isso não tem preço, né? Não tem. Isso não tem. Então, vale a pena, né? Elton, Testemunho para a Igreja, volume 1. Tá? Diz assim, foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. É aquilo que nós falamos, né? Aqui não está falando de talento, de dons, também, nós temos que usar bem,
Mas Deus não vai cobrar de nós só isso. Deus vai olhar para mim, para você. Você foi fiel, eu te dei, você ajudou o próximo, você fez o que poderia fazer pela causa de Deus? Temos que prestar essa conta disso, Elton. Pois é, Mateus 6, posso ler aqui? Pode sim. Uma passagem de Jesus que nós já lemos aqui durante Mas o é bom, né? Mas assim, que é muito importante, que Jesus alerta a nossa vida. Mateus 6, versículos 19 e 21. Ele fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Essa semana eu vi uma reportagem de um grande jogador de futebol que um ladrão entrou na casa dele e roubou 30 milhões em joias. Caramba! Que ele tinha. Ou seja, ele confiava, ele guardou aquilo, achando que aquilo era uma segurança. O que o ladrão fez? Mostrou que nada daquilo... Pode entrar um ladrão, pode pegar fogo, alguma coisa, e você perder tudo. Uma economia que fracassa. Uma doença. Um ladrão ou alguma coisa vai e destrói tudo. E onde está o nosso coração? Nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, né? E isso faz toda a diferença. Conselho sobre mordomia, eu tenho uma pergunta que eu acho muito interessante para nós encerrar essa lição da recompensa. Ele diz assim, ó, nós alegamos que somos cristãos e que esperamos a segunda vinda de nosso Senhor nas nuvens do céu. Que faremos então com o nosso tempo, entendimento e as posses que não nos pertencem, mas nos foram confiados para provar nossa fidelidade? É aquela história, né? Esse carro foi Deus que me deu. E essa casa foi Deus que me deu. Agora, quando eu tenho que emprestar para alguém, quando eu tenho que desfazer por Jesus, opa! Complicado, né? Aí é meu, né? É meu. O que faremos com as posses que Deus nos deu? Essa é a pergunta, né? Na lição de quinta-feira, Elton, já partindo para o final da lição, aqui fala de alguém que, olha, eu vou contar para você, o homem que já sofreu nessa vida foi esse tal de apóstolo Paulo, né? É, demais. E tinha tudo para ser um grande, vamos dizer assim, acumulador de bens, né? Porque era um homem instruído, muito sábio, né? Muito capacitado, muito motivado, e era para ser Imagina ele numa empresa. Não, ia ser segundo a Bíblia, fora né? de série. Foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior gênio judeu que tinha na época. A gente vê os discursos dele, a maneira que ele era articulado. Imagina esse vendendo um carro para você. Eu acho que vendia até carro pegando fogo e você ia comprar feliz. Ué. Então, assim, e ele deixou tudo isso, né? Sofreu coisas terríveis, né? Fala de açoites, apedrejamento, prisão, naufrágio. Ele fala isso, né, em 2 Coríntios 11, né? Tudo que ele passou, traição, tudo que ele passou por amor a Jesus. Entendeu, né? Ele diz assim, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e a própria nudez. Está lá em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Você que está aí, você já passou tanta dessas coisas? Olha só como que ele falou, olha, fui golpeado com vara, apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei noite e dias exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando por toda parte, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Ufa, né? Já cansou de ver perigo? Você já passou metade disso? E a gente não chega nem nisso, né, Elton? Não. Já começa a reclamar. Pois é. Mas o que deixava ele feliz, Elton? Então, aqui a lição traz que ele sempre tinha o quê? A visão em quem? Qual que era o alvo dele? Era Cristo Jesus. Ou seja, só Jesus para nos fazer suportar isso, né? Só Jesus. E confiar no quê? Na palavra dele. Ele confiava na palavra de Jesus. E confiava nas promessas de Jesus. Isso faz toda a diferença. Aqui ele diz, Elton, que muitas vezes foi rejeitado pelos próprios irmãos dele. Certo?
Qual é a importância, Elton, de saber que nós pertencemos a uma família celestial? A importância é que essa família celestial é a família perfeita, né? Essa vai ser a família perfeita. Porque a família, a gente vê muitas vezes, vamos ter decepções, né? Dentro da família, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Não importa se é pai, mãe, se é irmão, se é tia, se é tio. Sempre vai ter alguma coisa, né? Esse mundo de pecado. Mas quando a família encontra Cristo, isso acaba. Acaba. Né? E quando Jesus voltar, vai ser tudo perfeito, né? Não vai ter um vestígio de nada disso. Lá em Isaías tem um versinho que eu acho muito chique, que diz assim: ao eunuco é quem não podia ter filho, ele não se casava porque não podia ter família, era castrado. Deus diz assim: a eunuco eu darei mais que filhos. Darei o nome dele na coluna do meu santuário. Olha que coisa chique. Pois é. Paulo, quando sofria tantas essas agruras, eu acredito que ele olhava para o céu e falava: que é isso aqui? Isso não é nada. Nada. Elton, a gente vendo tudo isso, Elton, encerrando essa lição de administradores fiéis, à espera de um mestre que nos ama e que nos prepara lugares maravilhosos para a gente visitar. Elton, qual é o recado que você quer deixar para os nossos amigos nesse trimestre? Esse trimestre fez toda a diferença em minha vida, na nossa vida, né? Garanto que todos que participaram disso tiveram a vida transformada, né? De tirar nossa visão das coisas deste mundo e olhares para as coisas de Deus, né? As celestiais. Então, assim, o mundo está caminhando por uma situação assim que vai ser terrível. Eu vejo isso, as profecias dizem sobre isso, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, né? Então, ser fiel a Jesus vale a pena. Vale. Nesse mundo de pecado vale a pena. Agora, imagina as recompensas que Jesus tem para nós naquele dia, né? Naquele dia da sua volta, e nós vivemos eternamente com Ele. Vai valer muito a pena. Nossa, é o que eu desejo. É o que eu desejo. A todos nós. Bom, então mais uma lição chegando ao fim. Só lembrando você que já no sábado que vem nós vamos estar iniciando a lição, né? No sábado que vem vai iniciar. E nós estaremos logo recapitulando toda essa lição. Então, por favor, estude a nova lição, onde vai falar sobre as 3 mensagens angélicas. Mas ainda sobre essa lição que nós estamos acabando de ver, a 12ª lição, sobre administradores fiéis à procura do mestre, à espera do mestre, eu queria deixar com você novamente esse verso que eu achei formidável. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu sei que muitas vezes eu, você, nossos parentes, nossa família, às vezes vamos passar por dificuldades. Mas sabe, se nós seguirmos os passos dessa lição, olha lá, se puder, recapitula de novo, empresta para algum amigo teu que você sabe que tem problema com dívida, problema com o dízimo, com as ofertas, com a fidelidade. Empresta essa lição, vai ser formidável para ele. Mas você também recapitula várias vezes essa lição. Porque essa lição ela vem mostrando o seguinte, que há passos seguros que Deus nos dá na Santa Palavra, para que a gente nos fortaleça, usemos da fidelidade para alcançarmos a maior de todas as recompensas, que é participarmos da alegria de Cristo. E a alegria de Cristo vai ser eu e você, junto com Ele, o Elton também, o Eliakim, o Vinícius Drummond, nós todos, um dia com Jesus por toda a eternidade. Amém. Vale a pena ser fiel. Vale a pena passar por todo e qualquer problema. Perder se preciso for o emprego, perder se preciso for deixar um romance, deixar alguma coisa que te atrapalha ver Jesus como foco principal da vida. Vale a pena esse sofrimento, vale a pena. Porque o que Deus tem esperado, o apóstolo Paulo diz em Coríntios que o que Deus tem preparado para cada um de nós não passou nunca por mente humana. Então imagina, tenta imaginar, fecha os olhos e imagina. Deus tem um lugar especial para você. Vale a pena lutar. Vamos orar?
Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição maravilhosa que termina agora. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e que possamos usufruir dela por toda a nossa vida, que possamos recapitular, que possamos tirar dúvidas, firmar os nossos pés, tanto na lição como na sua palavra. Permitir que o seu Santo Espírito, algo que o Elton sempre nos chama a atenção, permitir que o seu Santo Espírito trabalhe a nossa vida, que mantenhamos a comunhão contigo. Amém. E por favor, Deus, faça de nós vencedores, porque nós queremos que o Senhor fala, vem cá, servo bom e fiel, vem aqui, vem participar da minha alegria. Nós queremos receber de ti esse convite. Amém. Ajuda a nossa família. Atenda nossos amigos, nossos alunos que estão aqui ouvindo, participando de nós, conosco nessa lição, em todas as dificuldades que eles têm. Façam deles e de nós vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. É o que nós suplicamos a Jesus em teu nome. Amém. Amém. Lembrando então, hein? A próxima classe é com a nova lição. Não esqueça, tá? Eu já tenho a minha. E você já tem a tua? Tá aqui ó, o comentário e tá aqui a lição. Então, semana que vem, a nova lição da nossa escola sabatina. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, nós estaremos aqui. Mesmo local, mesmo horário, mesmo canal. E sempre lembrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe.